Olá, meus queridos, segunda-feira chegou, 21 de abril, olha só que coisa, né? Hoje, segundo aí as datas comemorativas, é dia do Tiradentes, né? Hoje é de... Esquece Tiradentes, né? Vamos lá. O tema de hoje é entregando. No livro de Isaías 59, o profeta estava entregando. Ele não estava retendo. À sua volta, ele via pessoas que não estavam vivendo em verdade. Havia uma decidida falta de justiça e retidão em seu mundo. Assim como você e eu, ele ansiava que a verdade salvasse seu dia. Talvez, diferentemente de nós, porém, ele reconheceu que o caminho para sair do abismo de viver uma mentira começa com a compreensão da verdadeira ofensa. A questão central é encontrada nos versículos 12 e 13, em que Isaías diz: "Temos pecado muito contra ti, ó Deus, e os nossos pecados nos acusam. Temos nos revoltado contra ti e nos afastado de ti." Podemos nos sentir tão culpados quanto queiramos quanto aos nossos pecados. Porém, até reconhecermos que a raiz do nosso pecado é rebelião contra Deus, nossa vida não terá a verdade completa. O escritor professor da Bíblia, A.W. Tozer, tinha um bom entendimento sobre o que significa compreender a nossa condição perante Deus. Ele escreveu: "Durante muito tempo, acreditei que a verdade, para ser compreendida, precisa ser vivida, e que a doutrina da Bíblia é totalmente ineficaz até ter sido digerida e assimilada pela vida total. Nas Escrituras, a verdade é mais do que um fato. Um fato pode ser destacado, impessoal, frio, totalmente dissociado à vida. A verdade, por outro lado, é quente, viva e espiritual." Então, está aqui as palavras ditas pelo nosso querido escritor Tozer. À medida que nos aprofundamos na palavra de Deus, descobrimos que as palavras provêm cada vez mais fundo em nossos corações. Não mais vemos o pecado simplesmente como mal ou feio. Começamos a perceber que o pecado é resultado de virarmos as costas para Deus. É total rebelião. Viva em verdade hoje. Confesse a Deus a sua própria rebelião e leve tudo a Ele e não retenha nada. É isso que está precisando hoje, nós entregarmos tudo ao Senhor. Revelarmos o que está no nosso coração. A palavra revelar é de bom sentido, Deus já conhece todas as coisas. A Bíblia diz bem claro: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." É a verdade que liberta, né? Não é vivermos sob alguma isso, alguma aquilo, né? Nada. Temos que viver aquilo que a Bíblia prega, né? Se nós contradizermos o que a Bíblia ensina, de imediato vai se caracterizar rebelião, né? Rebelião é virar as costas para Deus, é não importar o que Deus pensa, não importar o que Deus falou, e não importar com a sua vontade. Então isso já caracteriza a rebelião. Então temos que tomar esse cuidado, a gente não entrar por esse caminho errado. Aqui Isaías, ele está orando a Deus, né? Que ele reconhece que ele pecou contra Deus, que eles pecaram contra Deus, né? Então eles estão confessando a Deus para pedir ao Senhor para que os perdoe as suas revoltas, as suas rebeliões, as suas ações a qual eles fizeram contra o Senhor e contra a sua palavra. A Bíblia, ela tem que ser lida, obedecida e bem analisada. Não é ler a Bíblia para poder você fazer o que você acha que tem que ser feito. Não, você tem que ler a Bíblia e entender o que Deus quer que você faça. E isso é muito importante.
quando você lê a Bíblia de qualquer maneira, quando você lê a Bíblia por ler, você vai apenas dizer assim, realmente, isso aqui é assim, a doutrina tal, vou até pregar sobre isso, vou até ensinar sobre isso, mas não é isso que importa para Deus, né? Não que a pregação ela não seja importante, é muito importante, né? Não me interprete mal, mas o mais importante é eu viver aquilo que eu li, aquilo que eu escutei, aquilo que eu aprendi, porque esse é o caminho para podermos chegarmos a uma vida legal com Deus. Então, aqui o Dr. Tozer, né, ele tem falado isso com muita sabedoria, né, que não adianta, né, você conhecer todas as doutrinas bíblicas, mas você não digerir ela, você não viver ela para você. Não adianta. Aí é como ler qualquer livro e passar debalde e nada vai adiantar, né? Não adianta fazer encontros bíblicos, se a gente não quer restauração, se a gente não quer nada. Digo para você, não vai adiantar nada, né? Então não adianta nada você ir para encontros, não adianta. É a mesma coisa você enviar alguém, um dependente químico, para uma dessas casas de reabilitação e eles não querem ser curados, eles não querem largar o seu vício. Não vai adiantar nada, né? Não adianta nada. É a mesma coisa as pessoas irem para a igreja, mas não prestar atenção, não quererem restauração nas suas vidas espirituais. Está indo para a igreja à toa e não está valendo nada para essas pessoas. Temos que tomar esse cuidado para a gente poder entregar a Deus. Vamos entregar ao Senhor tudo que nós temos. Quando você fizer isso, né, eu tenho certeza que as coisas vão mudar para você. Você vai ter uma vida diferente, uma vida mudada e cheia do poder de Deus, ok? Vamos lá. A leitura é Isaías. A leitura de hoje é Isaías 59, verso 9 a 15. Nos examine e diz o seguinte: leia o livro de Salmos 107, versículo 10 a 15, para ver o estado daqueles que decidem rebelar-se contra Deus, o que acontece quando eles se voltam a Ele arrependidos. Então, minha sugestão é leia o Salmo 107, versículo 10 a 15, né? Além de Isaías 59, de 9 a 15. Aqui as considerações finais diz o seguinte: por que é importante você compreender que a rebelião contra Deus é a essência do pecado? Não tem ideia como é importante você saber disso. Porque é importante, você pode responder por que é importante. A outra, você tem se rebelado contra ele? Pense bastante antes de responder, tá bom? Pense bastante, ok? Deus te abençoe, que tenha uma segunda-feira abençoada, que o nosso dia de hoje seja um dia cheio de bênção, né? É feriado, e aí você pode descansar um pouquinho para poder, nas próximas semanas, nos próximos dias, começar suas tarefas trabalhistas de novo, tá bom? Deus te abençoe, até amanhã, trazendo aqui mais mensagens sobre, no tema 365 dias andando com Deus. Deus te abençoe.